Pronto, tô gravando a aula. Então, voltando, né? Na aula passada a gente falou aí de evapotranspiração. A evapotranspiração, não está aparecendo para vocês. Vou colocar de novo. Só para o meu trabalho. Espera aí, só um minutinho, pessoal. Agora vai. Voltando aí o nosso assunto, né? Coloquei para gravar a aula. Então, na aula passada, a gente falou sobre a evapotranspiração e nós temos a evapotranspiração da região, né? Cada região tem a sua, a evaporação da água dos solos aqui de Goiás é extremamente diferente do que qualquer evaporação do solo do sul do país ou da Amazônia, que a umidade lá é extremamente alta. E nós temos a evapotranspiração da cultura. Cada cultura, pessoal, vai evaporar de um jeito. É igual eu falo, a pitanga. A pitanga não, perdão, pitaia. A pitaia, ela é o quê? Um cacto, né? Quem conhece a pitaia, ela é um cacto que cresce e dá aquela fruta. A pitaia, pessoal, ela é uma planta que não perde água, ela é um cacto. Ela foi feita para desertos. É diferente da soja. A soja perde muita água, né? Ela é sensível a uma seca. Então, o que acontece? Nós temos a evapotranspiração da cultura. E dentro daquela cultura, essa evaporação varia. Né? A perda de água da planta, quando ela está no seu estágio de formação inicial, ou quando ela está mais velha, varia muito. Muito mesmo. Né? E o exemplo é isso aqui, ó, no próximo slide. Eu falei isso na aula passada. De acordo com a cultura, peraí, vai aparecer aqui, apareceu. De acordo com a cultura, né, dentro do estágio de desenvolvimento, né, o estágio de desenvolvimento dessa planta, a quantidade de água requerida varia, certo? E não só o estágio, mas de planta para planta. Igual eu fiz a comparação da pitaia com a soja, nesse slide aí, eu trago a comparação da cenoura com o milho em grão e o milho verde. A necessidade de água são diferentes, completamente diferentes. Então, igual eu estou falando para vocês, varia muito de planta para planta. Nós também falamos na aula passada sobre turno de rega, né? O que é o turno de rega? É o intervalo em dias entre uma irrigação e outra. Então, quantos dias eu levo para cada irrigação? Isso é um turno de rega, eu expliquei na aula passada, né? E nós temos o período de irrigação. É quanto tempo que eu levo para realizar a minha irrigação. Então, eu tenho de quantos em quantos dias eu vou irrigar e dentro desse tempo, né, de quantos em quantos dias, qual o período que eu vou irrigar. São coisas diferentes. Se a gente não prestar atenção, se confunde mesmo, não adianta. E aí, pessoal, nós falamos sobre os métodos de irrigação. Nós temos diversos métodos de irrigação, vários mesmo. Então, nós lembrando aí, quais os métodos nós temos? Basicamente, são 3. Aspersão, localização e superfície. Só que o que acontece? Dentro dos métodos, nós temos as subdivisões, né? Igual assim, métodos de irrigação são 3, mas depois disso ramifica muito. Por exemplo, a localizada. Nós sabemos que nós temos o gotejo, que é aquele que fica pingando ali no pezinho da planta, e nós sabemos que nós temos o microaspersor. Uai, Ana,
Mas a gente não está vendo aspersão? O microaspersor não faz parte da aspersão? Não. Ele irriga, imitando a chuva, muito próximo ao solo, ao pé da planta. Por isso que é uma microaspersão localizada, certo? Aí nós temos a aspersão. Nós falamos em aspersão convencional e mecanizada. Qual é o tipo de irrigação de aspersão? É aquele que imita chuva, né? Que ele transforma a água em partículas e acaba imitando a chuva. Eu vou explicar na aula de hoje, a gente está falando sobre isso, e vou dar exemplos de irrigação convencional e mecanizada. E por último, que eu expliquei na aula passada, nós falamos da superfície. A irrigação de superfície, ela cobre a toda a superfície do solo. Aí nós temos a de sulco, que a gente cava, né, onde a água vai passar, faz sulcos mesmo. Nós temos a irrigação de faixas e, por último, inundação. Inundação é inundação mesmo, igual vocês imaginam. Eu libero uma quantidade de água tão grande que ela inunda uma área, inunda aquele solo. Essa irrigação, ela é muito perigosa, pessoal. Por N fatores, a gente vai falar sobre isso. Agora, continuando, né, parte da aula passada, só relembrando quem não estava na minha aula passada ou quem estava, sempre vai ter essa pergunta, né? Por que há muitos tipos de sistema de irrigação? Simples, gente. Devido à variação de solo, clima, cultura, não é uma receita de bolo, né? E o que aconteceu? A irrigação, tanto a irrigação quanto a mecanização, ela sofreu um processo de evolução muito grande, né? Foi uma área que foi muito investida, principalmente no Nordeste. Quem veio aí do Norte, Nordeste, todo mundo sempre falou assim: ah, Norte não dá nada, lá é seco. Mentira! Hoje lá é um dos maiores produtores de frutas para exportação. Tudo graças à irrigação, certo? Lógico, tem suas particularidades, temos que cuidar, né, do solo dessa área, mas com a água, em Israel mesmo, que é um lugar extremamente seco, trabalhando com irrigação estufa, lá está sendo um polo de produção agrícola. Em Israel, que é extremamente seco, né? Tem uma escassez muito grande de chuva. Então, continuando, vamos lá. A gente estava falando sobre a aspersão. Vai ser o primeiro tipo de irrigação que a gente está trabalhando. Então, a gente está falamos na aula passada e vamos falar nessa aula sobre a irrigação. Irrigação por aspersão. Toda irrigação por aspersão, pessoal, ela faz o quê? Ela imita a chuva, tá? Então, ou seja, o método de aplicação de água na superfície do terreno vai se assemelhar a uma chuva. Porém, nós temos vários e vários métodos de irrigação por aspersão. Não é só um. São muitos esses métodos de irrigação por aspersão. Então, vamos conhecer eles. A gente falou sobre aspersão, então, para entender essa aula, tem que ver a aula passada e esse pedaço dessa. Mas eu dei uma resumidinha básica aí para quem perdeu a aula passada. Bom, pessoal, o sistema de irrigação por aspersão convencional. Então, aqui nesse slide, eu falei que nós temos dois tipos de irrigação por aspersão: a convencional e a mecanizada. Então, vamos falar da convencional aí, né? Dos métodos, sistemas de irrigação por aspersão convencionais. O sistema de irrigação por aspersão convencional pode ser apresentado de diferentes tipos. Ó, para vocês verem, tem a aspersão convencional e mecanizada, e dentro da convencional nós temos uma mega variedade de tipos de irrigação. De forma geral, quem se adequa a esse grupo? De forma geral, pessoal, faz parte da aspersão convencional
Sistema de irrigação que são constituídos por linha principal. Então, tem uma linha, uma tubulação maior. Vocês vão entender isso, essa tubulação ela é maior. E a que manda mais água. Então, ela é considerada uma linha principal. As linhas secundárias, que recebem menos água. Não, Renner, depois nós damos um jeitinho de repor isso, tá? Nós vamos ver isso, é uma revisãozão, assim, tipo, um grande resumo das aulas quando a gente for fazer atividade, e aí você tem que pegar as outras aulas e acabar revendo. Não fica prejudicado, não, que vai ter que rever elas. E o que acontece? Então, são constituídos por linha principal, uma linha secundária ou linhas secundárias, e as linhas laterais, de acordo com cada plantio. Eu vou mostrar os desenhos disso para vocês. A mobilidade dessas linhas define os tipos, né, de sistema que nós temos. Então, temos sistemas muito sofisticados e temos sistemas muito simples. Vamos ver o primeiro? Nós temos aí, pessoal, o sistema portátil. Nossa, cortou as letras. Nós temos aí o sistema portátil. O sistema portátil, pessoal, é aquele mais simples que você vê lá na roça do Joãozinho, na rocinha do Francisco, lá no meio do mato, bem simples, né? Na hortaliça ali de alguém que está começando. Simplesmente são aqueles constituídos de uma tubulação portátil mangueira. Quando eu falo portátil, pessoal, eu arrasto isso para onde eu quero. Então, não é uma tubulação fixa, é uma mangueira, tá? Que é montada na superfície do terreno, permitindo que todas as linhas e componentes deslocam-se em diversas posições. Então, eu posso pegar aqui, ó, minha mangueira que está aqui e levar ela para qualquer lugar dessa área. Então, meu sistema de irrigação todinho desloca. Depende só de quê? Mão de obra, mais nada. Tem uma desvantagem nesse sistema, né? O custo operacional. Você depende de pessoas para estar movimentando esse sistema. Ou seja, uma maior quantidade de mão de obra e de tubulação. Em compensação, é o mais barato. Aqueles cálculos, as 4 atividades não dei conta de resolver devido a ter perdido sua aula. Deixa eu ler aqui o que o Renner está falando, só um minuto. Vamos ver se eu consigo solucionar a vidinha dele aqui, antes de eu continuar minha aula. Bem que você poderia dar outra aula agora, nesse sábado que vem. Ou sábado que vem não consigo, porque eu já tenho um compromisso. Mas a gente vai arrumar um sábado sim para ter essa aula. Está muito em cima, eu tenho um compromisso já. Mas eu já vou marcar minhas aulas práticas com vocês. Então, pessoal, esse tipo de sistema, né, sistema convencional portátil, é aquele que eu levo para onde eu quero. É o mais simples e o mais barato. Isso aí qualquer um faz em casa, numa horta mais simples, sem problema nenhum. Tá? Aí aqui nesse slidezinho aqui, ó, vocês percebem uma linha principal, que é onde vem mais água, e as linhas secundárias. Isso aqui tudo é movimentado, tá? Tudo isso aqui movimenta. Vamos continuar então. Nós temos o sistema semi-portátil ou semifixo. É aquele que apenas linhas laterais deslocam. E eu coloco isso onde eu quero, nas diferentes, né, posições. As linhas principais e secundárias podem ser enterradas ou ficar sob a superfície do terreno. Tem uma vantagem, pessoal, nesse sistema. O menor investimento, porque a linha principal minha, ela vai ficar fixa, né? Ela vai ficar presa à minha linha principal, que é essa daqui, ó. Aqui tá passando, vamos colocar um rio.
Vem a motobomba, qual que é a função da motobomba? Levar água para o meu sistema de irrigação. E aqui a minha linha principal. Essas das laterais aqui são as linhas de irrigação, as linhas secundárias. Então, eu vou lá e faço o meu estudo e eu determino que eu vou irrigar minha área de 3 em 3 dias, tá? E de hora em hora eu tenho que vir cá e trocar meu sistema. Então, a cada 3 dias eu vou deixar 1 hora em cada bocalzinho desse branco aqui. Qual que é o grande problema disso? Mão de obra. Eu vou ter que ficar deslocando, então eu tenho que desligar meu sistema, ir lá, montar minha linha, ligar meu sistema de novo, esperar. Desmonta a linha, monto de novo, até irrigar toda a minha área. Fica mais barato por quê? A base principal, ela está fixa. Eu vou montar ela ali uma vez, então eu vou ter um gasto. Esse material não é tão, vamos dizer, maleável igual a mangueira, então ele estraga menos. E eu vou irrigar fixamente ali. Essa é a vantagem desse sistema. Mas qual que é a desvantagem? Ah, Ana, eu resolvi trocar minha cultura. Agora a minha cultura ela tem um espaçamento menor entre as linhas. Sempre tem um espaçamento menor entre as linhas, o que acontece? Eu vou ter que vir trocando todo o meu sistema de irrigação. Né? Eu vou ter que vir aumentando os bocaizinhos aqui, onde eu vou aumentar as minhas linhas de irrigação. Então, semifixo ou semiportátil tem a linha principal ou secundárias fixas. Depois, pessoal, eu tenho o sistema fixo permanente. Vocês estão vendo aí que está sendo enterrado? Esse tubo aí, ó, com pequenas dimensões, vocês podem ver que não é um tubo tão grande. Isso aqui é uma pastagem de um pessoal que trabalha com lavoura pecuária. Lavoura pecuária e silvicultura, com plantas, com florestas, tá? Então, pessoal, eles irrigam tanto a parte deles lá das novas mudas de eucalipto, quanto a pastagem, quando necessário. E toda essa tubulação, ela fica enterrada. Só onde vai sair aqui os aspersores é que eu venho e conecto o meu aspersor. Então, esse aspersor fica fixo? Pode ficar fixo. Mas ele também pode ser retirado, igual eu vou soltar um gado nessa área. Você acha que o gado vai ter cuidado? Vai ficar desviando? Não vai, né, gente? Não adianta a gente achar que o gado vai ficar desviando o meu aspersor. Ele vai acabar quebrando a minha haste e o meu aspersor. Então, eu coloco para irrigar, depois eu venho e recolho meus aspersores. Amanhã eu tenho que irrigar de novo, eu venho e coloco aqui no bocalzinho novamente. Então, a minha linha principal e as minhas linhas laterais são todas enterradas. Por isso que é um sistema fixo permanente. Ou seja, são aqueles que as linhas principais, secundárias e laterais são todas enterradas. E suficiente para cobrir toda a área. Então, toda a minha área é rasgada, passa-se a tubulação, depois eu cubro essa tubulação. Geralmente é usado em áreas de pequeno tamanho, né, de um tamanho menor. Por quê? O alto custo, pessoal, essa tubulação não é barata. É uma tubulação cara. Então, no sistema de irrigação por aspersão convencionais, nós temos sistema portátil, que eu carrego para onde eu quiser. Sistema semi-portátil ou semifixo, onde a linha principal ou as secundárias são enterradas ou imóveis. E eu tenho um sistema fixo permanente, onde a minha linha principal, as laterais e as secundárias são todas enterradas, todas. Então, eu não fico movimentando
o meu sistema de irrigação. E dentro da aspersão também, eu tenho o sistema de irrigação por aspersão mecanizada. Então, o próprio nome diz, tem uma força mecânica, né? Alguém faz força para esse sistema. Então, o sistema de irrigação por aspersão mecanizada, além do movimento de deslocamento, realiza-se a irrigação. Então, é um maquinário que ele desloca, e para deslocar ele precisa de força. Então, esse sistema possui um mecanismo de propulsão que permite a movimentação enquanto se aplica água no terreno. Gente, tem muitos modelos em relação a isso. Vamos ver? Agora, nós temos esse aqui, ó, o sistema autopropelido, que é o famoso canhão. É um aspersor no formato de canhão, montado sobre um carrinho de rodas, né? E é rebocado por um trator. De distância em distância, o trator vai lá e reboca o meu canhão, certo? E depois recolhido por meio de um carretel. Então, vem um carretel enrolando aí a mangueira. Ele parece um carretel mesmo, a verdade é essa. Irriga uma faixa de terra longa, porque ele tem força, pessoal. Ele tem força para jogar essa água a longa distância. E ele vai rodando. Ou ele joga reto ou ele vai rodando. Então, tudo ali em volta daquele círculo fica irrigado. Ah, e como é que ele tem tanta força para fazer isso, né? Porque vocês percebem que é um trator, um carretel, esse daqui é gigantesco, esse primeiro aqui é um carretel gigantesco, onde tem muita mangueira, então vai desenrolando e ele vai irrigando, vai desenrolando e ele vai irrigando. Aí você vem me pergunta, mas como é que ele tem tanta força para jogar essa água tão longe? Simples, ele tem um motor aqui, ó. Funciona a gasolina, pessoal, a gasolina ou a diesel, né? O que acontece? Dentre as vantagens de um sistema autopropelido ou de canhão, alta capacidade de irrigação e é muito fácil manusear. Então, necessita de uma mão de obra reduzida. A coisa ruim é que precisa de um trator à disposição para movimentar esse sistema de irrigação. E também ele necessita de energia para jogar essa água. O que vocês podem perceber aqui, ó? Tem uma encanação principal nessa segunda figura, tá vendo azul aí bem forte? Essa é a encanação principal, nesse caso aqui, e olha a distância que tem um e aqui tem outro. Então, chega a água para esse encanamento, você abre o registro e coloca o canhão para funcionar. E aqui tem um motorzinho que impulsa essa água muito longe. É assim que funciona esses canhões que vocês veem nas lavouras de cana jogando vinhaça. Tá? É esse sistema aí. O mais conhecido aí é o sistema de pivô central, né? O sistema mais conhecido de todos, que vocês acho que já tiveram conhecimento. O canhão também é muito conhecido na região, mas nem tanto como o... Ai, gente, me fugiu. Que nem tanto quanto o pivô central, certo? Então, pessoal, nesse sistema de irrigação aqui, de pivô central, é um sistema que possui movimentação circular, ou seja, ele toca de roda, constituído em geral de uma linha de vários aspersores. Podem perceber aqui, ó, que os aspersores ficam onde? Todos despendurados aqui, ó. E isso aqui tem regulagem, tá, pessoal?
conforme a cultura vai crescendo, você pode suspender ou descer essa haste aqui do pivô central, tá bom? Isso é feito. Então, é um sistema que possui movimentação circular, fica tocando de roda. É constituído, em geral, por uma linha. A linha aqui é esse trem grandão aqui. E por vários aspersores. É um tubo de aço que vão conectando. Isso daqui, pessoal, cada negocinho desse aqui, ó, é uma conexão. É um tubo com roda que você vai conectando. Ou seja, dependendo do pivô que você tem, do motor que você tem, você pode ter um pivô maior e pode ir aumentando ele com o tempo ou não. Se eu não tenho tanta força para rodar esses equipamentos, meu pivô tem que ser montado e ficar ali quietinho, tá? Ele é montado em torres dotados de roda, ou seja, senão ele não andaria. E um pequeno motor elétrico colocado em cada torre também permite o acionamento independente dessas. Ah, Ana, como assim? Cada torre dessa, ou seja, de uma roda a outra, vocês percebem aqui na segunda figura que tem um negocinho azul bem aqui em cima. Então, se eu não plantei nas minhas últimas torres, eu não tenho necessidade de irrigar até lá. Eu vou lá e desligo esse sistema. Eu não preciso desmontar minha torre, eu posso deixar ela desligada e a irrigação não ocorre naquele pedaço. Tá? E aí, lembrando que esses são os sistemas mais caros, se não o mais caro que temos hoje, viu, no mercado. Temos, pessoal, também aqui, continuando, a água, né, vem de um ponto de captação, como visto aqui na primeira figura, aqui onde eu vou mexer. Então, eu pego minha água desse ponto de captação que eu tenho, através da adutora de entrada, então tem todo o maquinário que puxa essa água. A velocidade do deslocamento, pessoal, de cada torre, do avanço e a distribuição de água, determinada pela velocidade da torre externa, que regula por uma central de controle. Qual que é a central de controle, pessoal? É esse azulzinho aqui, ó. Aqui que eu vou mexer na figura. Aqui uma central de controle. Essa caixa aqui de controle é que eu vou colocar a velocidade que meu pivô vai rodar, a quantidade de água que ele vai captar, quanto de água vai ser distribuído nas suas torres, tudo eu faço por essa caixa, tá? Caixa de comando, aqui tem uma aberta para vocês verem, aqui onde eu vou mexer na figura, essa caixinha aí. Ela determina velocidade, quanto tempo vai rodar, tudo por ela. E o deslocamento do pivô inicia-se na última torre, ou seja, lá da ponta, não é na primeira, tá? E propaga toda a reação em cadeia. Ou seja, a primeira torre que é acionada é a última lá do pivô. Ela que tem força para começar a rodar e trazer todo o pivô, colocar ele em movimentação. Tem vantagens, pessoal? Tem. Esse sistema tem uma vantagem muito grande. Possibilita controlar a direção do equipamento. Então, meu equipamento ele vai dos dois lados, tanto para frente quanto para trás. Baixa exigência de mão de obra. Eu preciso do quê? De um cara para ir aí controlar essa caixinha aí de sistema. Mais nada. Eu só preciso disso. De uma pessoa para fazer esse controle dessa caixa de comando. Bom potencial de uniformidade de aplicação da água. Gente, é um dos sistemas que mais tem uniformidade, ou seja, mais aplica-se a água por igual em toda a área. E também possibilita, assim como no canhão e todas as outras por aspersão, aplicação de fertilizantes e outros produtos químicos.
Foi igual eu falei, desde que se tome cuidado com diluição, com a quantidade de sal, para não dar problema em entupir-bico. É um dos principais problemas que temos hoje na irrigação. É o entupimento de bicos. E continuando, eu trago alguns exemplos. Eu adoro essas fotos, com esses redondinhos aqui. Eu acho o máximo. Muito lindo de se ver. Essa foto é em Israel, no deserto, que tem lá. Então, vocês podem ver que onde é seco, é tudo areia. Tudo areia. E onde tem o pivô de irrigação, é verde, que chega a dar gosto, né? De se olhar no meio de um deserto, tudo amarelo, seco, e ali no centro, tudo irrigado, lindo e maravilhoso. Temos limitações nessa irrigação? Temos. O grande problema é que quando a gente faz essa irrigação circular, aproximadamente 20% da área não é irrigada. E o que a gente faz? Ou a gente complementa essa irrigação por pivô, ou faz isso aqui, ó. Coloca um canhão no final dessa torre. Esse canhão aqui vai suprir os 20% que não está sendo irrigado, que geralmente é aonde? Nessa ponta final, que não ocorre a minha irrigação. Então, nem tudo são flores. Como na prática, pessoal, a intensidade de aplicação de água na extremidade da linha varia muito, torna-se necessário práticas de conservação do solo para reduzir ou evitar o escoamento superficial, né? O que é isso, Ana? O que acontece, pessoal? Eu tenho minha área ali, eu vou irrigar ela. No final, vocês estão percebendo que tem um canhão. Esse canhão, ele vai jogar mais água do que os aspersores ali. Por quê? O canhão, ele tem uma força maior, muito maior, do que os outros aspersores. Essas plantas, elas sofrem um pouquinho em relação a isso, tá? Principalmente na época de floração, essa borda do pivô costuma perder um pouco mais de flor ou um pouco mais de frutos jovens, certo? E o que acontece? Como cai muita água aí, nós temos que tomar cuidado, né, com o escoamento superficial. E esse escoamento superficial é o quê? Quando a água cai, bate no solo e lava esse solo. Pode ser que em alguns locais, dependendo do tipo de solo, comece uma vossoroca, né, que é a perda de solo, e com essa vossoroca, antes de formar a vossoroca, forma o quê? Como é que eu vou dizer para vocês? Os caminhos mais profundos de água, né? Aqueles mini riozinhos ali que vão lavar na terra. Se vier uma chuva muito potente, uma chuva muito forte, dependendo do declínio dessa área, vai ocorrer o quê? Uma vossoroca. Aí o problema vai ficar muito grande, certo? E para a instalação, pessoal, do pivô central, a área, ela tem que estar o quê? Sem obstáculo nenhum. Esse sistema aí, ele não pode ficar fazendo isso aqui, não. Pelo amor de Deus. Tá aí nas rodinhas rodando, tem um toco no meio do caminho. Tem um morro, uma elevação no meio do caminho. Esse sistema aí não tem esse sistema de amortecedor aqui, não. É um sistema mais rígido. Agora imagina, tá rodando a rodinha, vai dando tranco. Chega num ponto que de uma torre a outra se rompe. É prejuízo. Então, antes de montar um sistema desse, toda a área deve estar o quê? Uniforme. Tá? Sem nada aí de obstáculos. E existe, pessoal, no mercado, várias disponibilidades de pivô central rebocado, que permite ampliar toda a área irrigada. O que é um pivô central rebocado? Que eu consiga tirar meu pivô de uma área e conectar a outra.
Então, eu tenho um pivô central, fixo ali, que vai ficar tocando, eu não preciso mexer nele. Eu tenho pivô rebocável, ou seja, são 3 círculos e eu tiro meu pivô de uma área e levo para outra, com a ajuda de quê? De um trator. E eu chego lá, eu só conecto ele na torre principal, onde eu vou fazer a ligação do meu sistema. Qual que é a vantagem desse sistema? Economia. Com um único pivô, eu irrigo 3 áreas, em vez de eu montar 3 pivôs. Lógico, eu tenho que tomar alguns cuidados, né? Ao rebocar, tem que tomar cuidado com isso. Eu tenho que ter 3 torres centrais montadas, mas compensa. Dependendo do meu financeiro, compensa muito. Eu vou fazer o serviço de 3 pivôs utilizando um. E por último, pessoal, e menos conhecido de todo mundo aqui no Brasil, que até às vezes você vai falar que tem esse tipo de pivô, a pessoa fala que você é doido, que não tem não, é o pivô linear. Ele é utilizado em áreas retangulares. Por quê? Ele é tão interessante. Se ocupa uma área maior, gente, acorda, você vai ficar fazendo círculo, você perde as bordas da área. Agora, se você faz um linear, você consegue atingir toda a sua área. Olha um exemplo dele aí. Linear, ele vai para frente e para trás, ele não toca de roda. Então, eu irrigo minha área para frente e para trás. E olha o tamanhozinho desse. Então, não é uma área tão grande. Mas ele já faz serviço de muitas pessoas. Então, você percebe que é um pivô linear móvel. Muita gente chama de pivô lateral. Isso não existe, é pivô linear. Ele é pequeno nesse caso aí, mas resolve o problema como um pivô central perfeitamente. Ou tem gente querendo entrar, peraí. Deixa eu admitir aqui. Pronto, entrou. O que acontece, pessoal? Então, esse aí é o pivô móvel, conhecido como pivô linear. Outro pivô desse, sendo mostrado na área. Então, ele é resultado do movimento lateral de uma área irrigada retangular. Nesse caso aí, vocês percebem que é uma área muito maior do que aquele primeiro pivô que eu mostrei para vocês. Né? Então, compensa. Mais um exemplo desse pivô aí linear. Esse aqui da amarelinha aí é gigantesco. Olha, ele é muito, muito grande. Só que na imagem dá pra gente contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu não me engano, 11 torres aqui, ó. 1, 2, 3. É muito grande mesmo. E é puxado por quem? Por esse tratorzinho aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Essa caixinha aqui, ó, azulzinha, é a caixinha de comando dele. É que vai determinar a velocidade, que é para esse tratorzinho andar, a quantidade de água, que é para sair nos aspersores, e quanto tempo vai durar essa irrigação. Então, é muito, muito, muito bacana esse sistema aqui de irrigação. Dúvidas? Tranquilo? Ninguém quer perguntar nada? Tá tudo sob controle? O que eu ia perguntar, geralmente, você já estava já respondendo, então, para mim tá claro. Tá, então tá bom. Então, vou continuar. Curioso, né? Só curioso por querer conhecer uns professores desses daí. Esse linear, eu vou te ser sincero, na região eu não conheço ninguém que tenha. Ninguém. Esse aí que irriga retangular eu não conheço. Ô, professora? Oi. Eu conheço na região que tem 3. Linear assim?
Isso, só que ele é central. Ele é de recolher também. É de recolher também, né? Isso, não são de colunas igual esse que a senhora está mostrando. São braços ajustáveis, né? Eles se fecham e se abrem. Igual O seu o pulverizador. uniporte, isso, igual o uniporte. E aí, o Aham. que acontece? Não são de seções, as seções são uma distância entre uma abertura de um ângulo e o outro, e Uhum. tem não é um motor, tipo uma estrutura no meio, que é acoplada no hidrorolo, que recolhe, Uhum. e você coloca ele numa linha, vamos supor, numa linha reta, você liga e o motor do hidrorolo vem recolher nele. Vem Ele puxando se eu não ele, me engano, aham. é de alumínio. Tem três aqui, pertinho de Rio Verde. Sério, eu não conheço. Irriga o quê? Você Pertinho. sabe? Lá é um centro de pesquisa, né? É um Ah, centro de tá. pesquisa da Codetec. E lá é as culturas que eles colocam em amostra no campo. Pessoal da Codetec? Isso, lá da Ah, eu Codetec. vou ligar para eles e ver se eles deixam nós lá fazer uma visita para nós conhecer um trem desse. Cutuca lá, professor. Que nós do lado ali, nós é no ITC, né? Do lado. Aham. E a gente ficou olhando aquela irrigação deles lá, é bacana. É E muito se eu não me engano, interessante. eles têm uns 6 tipos de canhão autopropelido, né? E tem Aham. esses três de arrasto, é muito interessante. É, são muito interessantes esse sistema. E eu vou ligar para Mas eles. tenta lá fazer uma aula lá. Não, vou fazer isso mesmo. Já até anotei aqui para ligar na Codetec para eles me passar. Mas Então valeu tá bom, aí então. pela dica. Obrigadão. De nada. Então, pessoal, já descobri que tem um pertinho de nós e eu vou ligar para eles, certo? Continuando, então ninguém mais tem dúvida. Ah, vamos lá. Algum coleguinha perguntou. Pera aí que eu vou ler a mensagem aqui, para a gente não se perder e ninguém ficar com dúvidas. Faz trem da mensagem, gente. Não, papai, peraí. Calma, coleguinha, muita calma nessa hora. Que eu vou descobrir onde está o chat. Ah, achei o chat aqui. Peraí. Ana, a respeito da evapotranspiração relacionada aos horários de irrigação, temos diversas opções quanto aos horários de molhar, porque eu sempre vejo muitas vezes irrigação funcionando em horário de sol muito quente. Boa pergunta, colega. Assim, como é que eu vou te explicar isso? Eu não posso falar que a pessoa está errada, mas a pessoa está errada. Por quê? Quando o sol está muito quente, o que a planta faz? A planta, ela sabe que o sol está quente, e se ela abrir os estômatos dela, que são os buraquinhos que ela tem, ela vai fazer o quê? Perder água, né? Vai evaporar a água, vai sair água de dentro dela. Toda vez que ela abre esses buraquinhos e a água, o vapor de água sai, entra CO2, que é gás carbônico. Fica encabulado. O cara não entende. Porra, ele não tá abrindo. Não sei pra quê. Peraí. Aí, o que acontece? Sai água e entra CO2. O CO2 ele é responsável por quê? Pela formação da glicose, do crescimento da planta, entre outros vários fatores. A planta no seu ambiente natural, quando o sol está muito quente, ela não vai fazer isso, porque ela sabe que ela vai perder água. Qual que é o outro fator que quando eu jogo água e o solo está muito quente, ou a temperatura está muito quente, é igual a gente. A planta pode sofrer um choque térmico, raciocina comigo. A planta está lá, linda e maravilhosa, tomando aquele solão. Aí vem aquele jato de água fria. Aquilo ali é bom para a planta? Não, não é, de verdade. Gente, já tem estudos que falam que cria alguns cristais e tudo mais. O pessoal liga no horário mais quente porque ele tem que cumprir um horário de irrigação. Quando a gente fala de turno de regra, eu vou irrigar do dia de 10 em 10 dias, vamos colocar assim, de 10 em 10 dias. E de 10 em 10 dias, o meu sistema de irrigação, ele tem que ficar ligado por 20 horas. Tem casos que isso acontece.
20 horas seguidas. Vai cair num horário que o sol está muito quente. Isso não tem como eu controlar. Agora, quando eu falo de hortaliças, isso aí é para grandes culturas, frutíferas, que eu tenho que irrigar um grande período. Dependendo do seu sistema de irrigação e da quantidade de água que você capta lá no rio, no cálculo que a gente fala que tem que irrigar durante 18 horas ininterruptas. Então, eu não posso falar assim, hoje eu vou irrigar à noite, aí durante o dia eu desligo e continuo irrigando à noite. Não tem como eu fazer isso. Então, você vai ter pivô, sim, sistema de irrigação, sim, irrigando em pleno meio-dia. Vai estar fazendo qual função? Armazenando água no solo. Não vai estar fazendo tão bem para a planta, mas está armazenando água no solo. Tá, legal. Vai entrar minha capacidade de campo, vai deixar a água disponível para minha planta. Só que quando eu falo de hortaliça, a coisa muda. Por que hortaliça a coisa muda? Hortaliça é muito mais sensível. Tudo que você faz com hortaliça, ela sente muito. Uma adubação errônea, qualquer coisinha a mais de sal que você taca numa hortaliça, né, um nitrato, uma amônia, ela vai sentir, ela vai perder água, ela vai murchar. Então, a irrigação de hortaliça, sim. E hortaliça e flores, tá? Quem for trabalhar aí com a parte de jardinagem, floricultura, tem que tomar cuidado com isso. Por quê? A hortaliça, o ideal da hortaliça é manhã e ou tarde. Nunca fazer irrigação de hortaliça no período crítico de sol quente. Você causa um cozimento das folhas, sim. Grandes culturas têm um pouquinho mais de resistência, frutíferas têm uma resistência maior e cai nessa questão que eu te falei de turno de rega e período de rega. Mas hortaliça, quem for trabalhar com hortaliça tem que tomar muito, muito cuidado. Senão você mata a planta cozida. Ninguém acredita, mas acontece. Tá? Espero ter tirado sua dúvida, Luiz. E continuando, vamos lá. Ninguém perguntou mais nada. Vamos pegar aí a reta final da aula. Componentes de um sistema de irrigação por aspersão. Ana, o que meu sistema de irrigação é formado? Vamos começar aí de trás para frente, né? Vamos começar pelos aspersores. Os aspersores é o quê? Que transforma aquele jato de água em gotículas. Vou lá em cima ali, né? Um sistema de irrigação por aspersão é constituído por aspersores, os acessórios, tubulação e motobomba. Parece tudo muito simples, mas pessoal. Aspersores são a peça principal, tá, do sistema. Tem o objetivo de distribuir a água no terreno na forma de chuva. Ele que vai transformar a água que chega em chuva, igual o chuveiro nosso, que transforma a nossa água em gotículas, né? Não cai aquele toró de água. A mesma coisa o aspersor faz ao chuveiro da planta, vamos pensar assim. Na maioria dos sistemas, pessoal, por aspersão, são usados aspersores rotativos, são usados aspersores que tocam de roda, tá? Eles completam um giro de 360 graus. Ou do tipo setorial, ele fica só no setor. Só no setor. Aí você tem que ir lá e trocar para irrigar outro setor. Mas vamos conhecer quem não sabe o que é um aspersor. O aspersor é essa pecinha linda e maravilhosa. Você compra ela de acordo com o giro que você quer. No caso dessa aqui, é um giro de aspersor completo. Ou seja, ele vai tocar de roda mesmo. Dá uma volta de 360 graus. Isso é o aspersor. Essa pecinha de plástico super simples, bonitinha. A água sai, ele transforma ela em chuva, perfeito. O segundo aqui, você já percebe uma mudança. Ele já parece um pouquinho mais sofisticado. Ele já é o setorial. Essa pecinha aqui controla até
onde ele vai rodar. Então, ele não vai dar um giro completo. Ele vai molhar daqui até aqui. Então, é aqueles que você pega e fica assim, você vê em algumas hortas, né, algumas irrigações, ele só molha até um setor. Certo? Ah, e tem eles de plástico, tá, pessoal? Tem eles de alumínio, igual esse aqui, ó, de ferro, tá? Igual esse aí. Esse aí é o aspersor de um local. O que isso significa? Que ele só sai água por um local. Nossa, Ana, mas nós temos aspersor que sai água dos dois lados? Temos. Mais sofisticado aqui, ó. 2 local, 2 saídas de água. E o que é o bacana nisso aqui? Eu posso regular até uma gotícula de um lado sair de um jeito e do outro lado sair de outro. Eu também consigo fazer isso. Então, tem aspersor de todo jeito, de todo tipo, de todo valor, tá, pessoal? Lógico que esse aqui que eu mostrei primeiro, ele tem um preço um pouquinho maior, porque o material dele é muito mais durável do que o de plástico. Então, isso aí é caro, certo? Isso aí que é um aspersor, tá, pessoal? E o que acontece, pessoal? Dentro dos aspersores, eu já mostrei para vocês, tem um que gira completo, tem o de uma boca, o de 2 bocas e um que gira menos, né? Ele não chega a dar uma volta total. E nós também compramos aspersor, pessoal, de acordo com a pressão que nós queremos. Para hortaliça eu posso usar uma pressão muito forte? Nunca! Eu vou matar minhas plantinhas, vou fazer um monte de furo nas coinhas delas. Eu posso usar um aspersor de alta pressão para orquídea? Nem a pau, Juvenal. Você vai matar as florzinhas tudo. Então, cada aspersor, além de você comprar um determinado aspersor, eu quero um que dá um giro de 360, porque eu vou fazer uma irrigação simples. Eu vou pegar uma mangueira lá em casa, no final dessa mangueira, eu vou colocar um aspersor. Você está fazendo uma irrigação. Excelente, a mais simples, é mais fácil de fazer. Hoje qualquer um de vocês faz isso. E aí eu tenho que escolher meu aspersor. Eu vou molhar uma grama? É uma coisa. Eu vou molhar uma hortaliça? É outra. Tá? Eu não posso chegar lá, ô moço, me dá um aspersor aí de giro total. Ah, o senhor quer de alta ou baixa pressão? Ah, me dá o de alta que vai irrigar mais. Não, você vai fazer merda. Tá? Tem que tomar cuidado com isso. Então eu trago aí, pessoal, os aspersores de pressão de serviço muito baixo. Ah, eles trabalham na lerdeza e faz uma chuva bem fininha, tá? Ana, 4 a 10, o que isso significa? O alcance. Quanto essa água minha vai alcançar e a força. Então, nós temos de 4 a 10 os mais baixos, de serviço baixíssimo, é aqueles de jardim, tá? Que causam uma gotícula fina e não machuca ninguém, tá? Nem as plantas, nem nada. Vocês tomam cuidado com isso aí. Aí nós temos esse aí de ferro, que é o aspersor de pressão de serviço baixo. Ele vai atingir quanto? De 6 a 12 metros. O alcance dele é bom, gente, se vocês for pensar, de 6 a 12 metros. E é para irrigar o quê? Pomar. Ah, eu plantei um pomarzinho lá em casa, não tem tempo de ficar irrigando. Excelente. Põe um trem desse. De 6 a 12 metros, você pôr 2 desse, vai irrigar a tua área todinha. Ele é forte? Um pouco mais que o outro, mas também não chega a estragar nada, tá? Então ele não vai causar desfolha, ele não vai causar abortamento de flores na época da floração. Ele é um aspersor tranquilo também, para quem quiser colocar no jardim de casa, é uma boa opção. Aí nós temos aí o de pressão de serviço médio, ou média, né? Então, o aspersor de médio serviço.
Eles irrigam de 12 a 36 metros. Então, irrigam um espaço muito bom, muito considerável, vamos dizer assim. O alcance dele é mais utilizado, né? Porque adapta inúmeros tipos de cultura. E você pode comprar ele com 1 ou 2 bocais, com giro completo ou não. Também é uma boa opção para ter em casa. E nós temos o de alta pressão, que são os canhões, né? Utilizados mais na irrigação da cana de açúcar, pastagens e capineiras, tá? E atingem até 80 metros. Então, o canhão, pessoal, tem força demais para realizar a irrigação. Então, nós temos o de baixíssima, de baixa, de média e de alta pressão. Só tomar cuidado com qual vocês vão adquirir. Os acessórios. O que são os acessórios? São tudo que faz a água chegar até o aspersor. Então, todos esses equipamentos que vocês estão vendo aí são acessórios. Curva, registro, junta de borracha, curva, tudo isso é acessório. O acessório, ele vai levar a água do encanamento até o meu aspersor. Acessório nada mais é que isso. Eu tenho que conhecer todos? Não. Mas quem for trabalhar com irrigação tem que entender um pouquinho de material de construção aí, né? Como é que eu vou dizer? De encanamento. Encanamento e um pouquinho de eletricidade, tá? Então, tirando os acessórios, eu tenho quem? A tubulação. Tubulação, pessoal, Ana, qual a melhor tubulação montar? Depende. Depende do seu financeiro e depende do tipo de irrigação. Se eu quero uma irrigação subterrânea, o material vai ser um. Se eu quero uma irrigação superficial, vai ser outro completamente diferente. E é um dos materiais, pessoal, que a gente tem que adquirir e adquirir de boa procedência. Por quê? Eu vou trazer minha água, vou captar minha água, vou trazer ela. Todo vazamento que tem, ou perfuração no cano desse, eu tenho perda. Se eu tenho perda de água, primeiro que eu tenho desperdício. Segundo, que eu perco força. Né? É igual a mangueira furada. Começa a cair água onde não deve, quando tem que chegar água onde tem que chegar, não chega na pressão e na necessidade que eu preciso. Então, a tubulação, ela é um dos fatores mais importantes, porque é ela que vai conduzir a água. E se eu tenho perda de água, eu tenho desperdício e não vou satisfazer a minha irrigação da maneira que ela tem que ser feita. E a gente tem diferentes materiais, tem alumínio, aço zincado, galvanizado, PVC rígido, né? Um PVC de alta resistência. E depende quanto de água que eu quero passar aí. Então, eu tenho várias vazões, tá? De 2 a 8. Então, assim, se eu quero muita água, eu tenho que comprar uma vazão maior. Se eu quero menos água, eu posso utilizar uma vazão menor. Então, essas são as tubulações, tá? E eu venho trazer aqui para vocês a motobomba. Nós vamos depois ver melhor isso aí, só para vocês saberem quem que capta a água do sistema de irrigação. São as bombas. Bomba mesmo, pessoal, igual assim, quem tem cisterna, quem tem poço em água, que tem aquelas bombas que puxam água, é aquilo. Lógico que de acordo com a quantidade de água que você quer puxar, você vai ter motobombas muito maiores. Se é menos água, a motobomba será menor. E uma coisa muito importante, pessoal, esse negocinho aqui preto, ó, o filtro. Nenhum sistema de irrigação ele pode ser montado sem filtro. Por quê? Para evitar o entupimento. Porque senão, pessoal, não tem sistema de irrigação que dá jeito. Porque é caro.
Você acha assim, ah, vou comprar um aspersor. Tem aspersores, pessoal, numa área que vai 2.000 aspersores. Imagina 50% desse sem entupida, você tem que ficar trocando esse trem. Não vira. Então, todo sistema de irrigação tem que ter o quê? Um filtro. 1 ou 2 e até 3. Tem gente que põe mais de um filtro sem problema nenhum. Nenhum. E é isso, pessoal. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Tirar alguma dúvida? Tá tranquilos? Professora? Pode apertar. Sobre aquela parte lá da motobomba lá e do filtro, na próxima aula vai ter ela mais detalhada também? Não vai ser na próxima, vai ser mais para frente. Porque aí eu vou dar todos os sistemas de irrigação e depois eu venho com a aula só de motobomba. Porque a motobomba vocês vão usar em todos os sistemas de irrigação. Então eu ensino qual que você vai usar agora. Lógico, eu vou ter que ensinar aspersão, vai a motobomba. Suco, vai a motobomba. Aí no final eu dou uma aula de como você raciocina para escolher a motobomba e o filtro. Não, tranquilo. O importante é que nós vamos ter, tá bom demais. Não, por agora não. Não, vamos ter os outros, que aí no final a gente vê tudo. É fechado. É porque acho que lá na minha mãe vai ter que fazer uma encarnaçãozinha dessa aí. Não, assim, com usando a motobomba, né? E sobre o filtro aí vai ser muito importante. Se você vai fazer a motobomba, é tranquilo. É qualquer motobomba mesmo, dependendo da quantidade de água que você for puxar, isso fica fácil. Qualquer manual vem. Agora, o filtro, você tem que ver ele. Aí eu vou dar uma aula de filtro. Porque tem um filtro, vai depender da qualidade da água. Aí a gente pode usar um filtro para filtrar coisas mais grossas e depois até um sal, se for o caso. Aí acaba que você vai aproveitar isso. Isso, a minha curiosidade maior mesmo é no filtro. O filtro e é preciso, viu? Senão você não vai aguentar, não. Você vai gastar dinheiro demais com isso. Ok. Tá? Pessoal, deixa a presença aí. Se ninguém mais tiver pergunta, tá todo mundo dispensado. Bom descanso e até quinta-feira.